Olá, esta é uma produção da Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia, a Web TV ANAMA. Neste programa você vai assistir a um debate sobre a questão ambiental amazônica, gravado no estúdio do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, a UFAC, em Rio Branco, capital do estado do Acre. A Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia é um meio de comunicação alternativo com o objetivo de trazer o debate ambiental aqui para a Amazônia. Eu sou Maurício Bittencourt, professor do curso de jornalismo da UFAC. E hoje trouxemos convidadas muito especiais para discutir o tema Educação Ambiental como forma de democratizar o diálogo sobre a questão ambiental amazônica. Para essa conversa estão aqui comigo a bióloga e mestre em recursos florestais, Valquíria Garrote, professora da Universidade Federal do Acre, ministra várias disciplinas na área de ecologia, entre elas educação ambiental, e atuou também em ensino superior indígena. Boa noite, Valquíria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está aqui também a bióloga e mestre em ecologia e manejo de recursos naturais, Simone Delgado Tojal, professora do Colégio de Aplicação da UFAC. Boa noite, Simone. Boa noite, professor. Muito grata pelo convite, viu? Eu é que agradeço a presença de vocês. Bom, a educação ambiental é uma das maiores esperanças das pessoas que acreditam em um mundo melhor. Hoje em dia, qualquer pessoa que se preocupa com a sociedade em geral está de olho na crise ambiental, né? É um problema que se manifesta de várias formas. Quem tem um filho ou uma filha pequena sempre tem isso em mente. Após tantos filmes sombrios também sobre um futuro incerto em termos ambientais, todo pai e toda mãe preocupados com seus filhos estão pensando no futuro. Como evitar sérios problemas para a humanidade no futuro? E no nosso último debate, aqui na Web TV ANAMA, nós entramos nesse assunto. Foi um debate sobre consumismo, mas no fim todos falaram sobre a questão da educação. E todos os debatedores então foram unânimes em dizer que a grande esperança para o futuro reside na educação. Então nós estamos hoje com duas educadoras para conversar sobre isso. Conversando então com a professora Simone, outro dia nós estávamos falando sobre o poder da educação ambiental, dela impactar a vida das pessoas que vivem na Amazônia, mas muitas vezes não tem nenhuma identificação com a questão ambiental amazônica. De acordo com a sua experiência lá no Colégio de Aplicação, como trabalhar os princípios da educação ambiental de acordo com a realidade local de uma capital amazônica como a nossa, Rio Branco, estado do Acre? Então, professor, eu gostaria de dizer que eu me coloco nesse cenário que você colocou na sua introdução, né? Como mãe também, como educadora, estar preocupado com o futuro dessa nova geração, né? Dos nossos filhos. E como educadora, bem mais, né? No sentido de que a gente acaba atendendo uma clientela, filhos inseridos em vários contextos familiares. E como encarar esse desafio da educação ambiental? Lá no Colégio de Aplicação, onde eu tenho a minha experiência atual, eu resolvi usar o que nós temos. E nós temos tudo. Estamos aqui no estado do Acre, estamos aqui em plena Amazônia e é com ela que eu resolvi trabalhar. Usando da minha experiência na qualificação do mestrado que eu fiz, eu resolvi produzir um projeto de extensão e levar os meninos ao campo, a uma atividade de campo. O projeto nasceu de uma ideia assim, muito simples. Eu gostaria muito, o meu desejo foi de levar os meus alunos para uma trilha dentro de uma floresta, para ele sentir um pouco como é o sentimento do biólogo, né? Usando a própria profissão como ferramenta para que eu pudesse convencer esse aluno a levá-lo a um ambiente florestado. E hoje o projeto ele tem uma roupagem muito mais ampla, né? Entendendo que a questão da educação ambiental ela é tratada geralmente nas escolas e pelos educadores como um tema transversal, ela por si só ela já acontece dentro do projeto. Eu levo os meus alunos, geralmente são a segunda, a terceira série do ensino médio do CAP, do Colégio de Aplicação, para a Fazenda Experimental Catuaba,
E lá nós passamos pelo menos 3 dias. 3 dias e 2 noites. Eles pernoitam lá por 2 noites, montam acampamento. E graças a uma equipe maravilhosa de professores, também do Colégio de Aplicação, e alguns professores aqui do Magistério Superior também, uma equipe de técnicos do Colégio de Aplicação, nós conseguimos desenvolver um projeto fazendo com que eles tivessem uma iniciação científica no contexto biológico. Eles vão fazer uma pesquisa biológica sendo coordenado por professores, inclusive por alunos que são bolsistas de laboratório aqui da nossa universidade, do laboratório de herpetologia, que é o estudo dos anfíbios e dos répteis, o laboratório de ornitologia, que é o estudo dos pássaros. Nós temos 2 biólogos, mais outros 2 biólogos no Colégio de Aplicação, o professor Pedro Matias, o professor Jonatas. Um trabalha com a questão florestal, né, inserido na área de botânica. O outro trabalha com artrópodes, que são os insetos. E eu, com a colaboração do professor Moisés Barbosa de Souza, trabalho com anfíbios e répteis. E olha só o contexto de tudo isso, fazer com que os alunos eles tenham, além do contato com o ambiente florestado, e distante da cidade, porque lá não tem o sinal do celular, eles não têm as redes sociais, eles só têm o contato entre eles, aquela convivência, aquela partilha do dia, vamos dizer assim. Eles têm um contato, além do ambiente de floresta, como eu havia dito, eles conseguem ver, manusear e entender um pouco da complexidade da biodiversidade da Amazônia, né, no nosso próprio espaço. E aí eles produzem, inclusive, eles fazem uma série de estudos junto com os professores orientadores e no final, um artigo científico com os dados que são coletados e divulgam esses resultados em um seminário. O que me chama a atenção é que no momento que eles vão divulgar esse trabalho, os alunos do ensino básico, com a orientação dos professores envolvidos e dos alunos da graduação envolvidos, eles acabam falando sobre a experiência, as sensações e as emoções que eles tiveram nesse contexto de estar dentro de uma floresta, de estar capturando indivíduos, né? Eles só manuseiam, eles só podem mexer com os dados com toda a segurança, claro, né? Porque são alunos de ensino básico, mas tendo os profissionais com horas de campo lá para poder auxiliá-los. E assim, eles sempre relatam que é uma experiência única. A maioria deles, no contexto agora, como professora dando aula, a maioria desses alunos, eles não entendem mais o que é a floresta, o que é a mata. É diferente do que era 10 anos atrás. Se eu perguntasse numa sala de aula, olha, vamos dar um exemplo de um fungo. Conhece orelha de pau? Há 10 anos atrás, a turma toda, com exceção de 1 ou 2 alunos, vão dizer que não conheciam. Atualmente, ao contrário. Eu vou ter de uma turma inteira 1 ou 2 alunos sem conhecer o que é uma orelha de pau, um fungo que cresce lá no tronco caído das árvores, a maioria das vezes sendo assim. E quando eles são colocados dentro do contexto da floresta, eles têm um aprendizado que nós não podemos mensurar, né? E acabam tendo aquela conscientização ambiental, valorizando os recursos naturais. Eles se dão até na defesa desses recursos, conhecendo um pouco mais da biodiversidade, que todo ser vivo tem o seu valor. Eles trabalham com anfíbios, os sapos. Ah, sapo é um bicho nojento. E as serpentes? Ah, toda serpente é venenosa, tem que matar, porque é perigosa, eu estou salvando a vida de alguém lá na frente. Isso tudo cai por terra. Quando eles passam a conhecer os seres vivos, eles veem que esses organismos, como o sapo e a serpente, são seres vivos, precisamos dar valor a essa vida. E tem toda a sua importância no contexto ecológico, né, dos ecossistemas. E quando ele retorna para a cidade, com todo esse aprendizado lá dentro da floresta, né, ele já vê que o ambiente que ele está, aquele ambiente antropizado, é o meio dele. Ele também precisa conservar isso, né? Então, nessa experiência que eu tenho lá no Colégio de Aplicação, através desse projeto de extensão, com todos os colaboradores, eu vejo que a melhor estratégia ainda de se trabalhar a educação ambiental é com o indivíduo, é com o ser humano. É com aquele cidadão que está sendo formado lá nas bases, que ele seja um cidadão que tenha empatia, né?
que tenha toda uma sensibilidade quando se fala em questões ambientais, que ele se possa fazer parte do processo. E, como educadora, entender que a educação ambiental não é feita pelo professor de ciências e professor de biologia. Ele tem que ser inserido em todas as áreas de conhecimento. E quando eu estou junto lá com a professora de química nesse projeto de extensão, com a professora de geografia, com a professora de educação física, todos eles também entendem que eles estão participando desse contexto, nesse processo de educação ambiental, junto com os nossos alunos no processo. Então, vem a questão da interdisciplinaridade também, como ela pode realmente, de fato, acontecer, desde que a gente possa pensar junto, trocar informações, ideias, saberes, né, para poder desenvolver, de fato, um projeto que tenha um real valor na vida daquele aluno quando ele sair daquela escola e vir para uma universidade, ou ser um profissional, ou para um curso técnico, ele ser mais sensível às questões ambientais, se fazer parte e que ele precisa proteger o meio que ele está. Eu acredito que é isso que eu possa trazer para vocês, nesse sentido. Sem dúvida. E está implícita aí a questão da formação do próprio professor, né? Sim. Está aqui dentro da universidade, a gente vê que tem muitas propostas falando sobre educação ambiental, porém, quantas dessas propostas viram ações que realmente se concretizam em atividades como essa, né? Que nasce assim de uma ideia e com certeza você tem aí dezenas de alunos que lembram desse dia como Já, tem poucos dias, né? Então eu quero agora perguntar para a Valquíria, muita coisa falada sobre isso, né? Educação ambiental, a gente vê aí, está no PDI da universidade, a questão do meio ambiente, a gente vê como uma das áreas prioritárias de pesquisa na universidade e tudo. Agora, o quanto disso realmente viram ações, né, na área ambiental e ainda na área da questão ambiental? O que você tem para dizer sobre isso, Valquíria? Bom, primeiro que eu atuo como professora, como docente, dentro de uma disciplina de educação ambiental, né? E embora existam assim muitas orientações, inclusive de documentos internacionais, que a educação ambiental ela deva ser tratada de forma transversal, né, em todos os níveis e modalidades de ensino, né, é uma discussão que se traz, inclusive, porque há pesquisas, né, que se fala por que há dificuldade de se tratar da questão do ambiente ou das questões socioambientais ou a educação ambiental de forma transversal. Então, acho que primeiro a gente precisa refletir assim, da complexidade que é o entendimento do ambiente e das questões socioambientais, né? E quem que está preparado e de que forma que a gente, então, consegue executar atividades e, inclusive, dentro de um processo pedagógico, né, entender essa complexidade, né? Então, na universidade, nos cursos de licenciatura, existe a disciplina. Mas é interessante também pensar dentro do curso de licenciatura, porque ela está preparando o formador, né, o educador. E quando a gente também está discutindo dentro de uma disciplina, a gente está falando dos aspectos metodológicos e pedagógicos, porque é um processo educativo, né? Então, eu trabalho no primeiro período de Química, eu já trabalhei com educação ambiental no curso de Florestal e de Agronomia, no campus de Cruzeiro do Sul, e dentro do curso de Formação Docente para Indígena, né? E existia a disciplina de Educação Ambiental. Então, a gente está falando de formação de professores. Então, nesse sentido, eu estou trabalhando uma questão metodológica, pedagógica, mas como que a gente também faz, né? Então, a abordagem, existem diferentes tipos de abordagem da educação ambiental, e a abordagem que eu trabalho é a educação ambiental crítica, emancipatória e transformadora. Então, uma educação ambiental que é crítica, emancipatória e transformadora, ela não é ingênua e ela não é pontual e ela é para além, né, de um ambiente que é só o biocêntrico, né?
que eu acho que é bastante interessante e importante, inclusive partindo da sua experiência, porque muitas vezes as pessoas que estão aqui no Norte, o olhar e os valores estão para fora e não conseguem perceber os valores que nós temos aqui na Amazônia. E os valores que partem dessa biodiversidade, dessa vocação regional, que é, inclusive, o ponto de partida, né? Porque o ambiente onde nós estamos, o que nós conhecemos desse ambiente, quais são os desafios desse ambiente, e, enfim, e o que eu tenho que produzir de conhecimento a partir desse ambiente. Então, voltando para a universidade e a questão da formação de profissionais que considerem as questões socioambientais em todos os cursos. Então, a gente está falando da ambientalização, da curricularização da educação ambiental. E não somente como uma disciplina, mas no sentido transversal. Então, e aí um dos princípios da educação ambiental é essa questão da contextualização, e partindo da realidade. Então, onde nós estamos? Estamos na Amazônia, no Acre, onde nós temos diferentes povos indígenas com seus saberes, e uma biodiversidade, uma das referências em biodiversidade. Então, quem são os profissionais que nós temos que formar? E isso a gente tem que discutir em todos os cursos, né? E, então, como que você dá conta dessas questões nos cursos? Muitas vezes, os cursos, os centros, eles estão voltados para as questões técnicas em si. E há uma crise também dentro da universidade de como que eu trato esses desafios, e muitas vezes eu perpetuo formas de ensino que, de alguma forma, já se mostrou que são insustentáveis, em atividades que são insustentáveis. Bom, então existe essa questão, né, transversalidade ou então a disciplina, né, dentro do projeto pedagógico do curso. Então, a gente coloca essas duas questões. Muitas vezes, os profissionais não se sentem preparados para colocar de forma bastante complexa o que é discutir, né, o ambiente ou as questões socioambientais, não é? E por isso acha que é necessário também ter uma preparação, que inclusive se fala da metodologia, enfim, do preparo pedagógico, porque a gente precisa entender que é um processo, ela não é pontual, né? Ela se dá do indivíduo para o coletivo, ela se propõe transformadora, né? Então, como que é essa transformação? E essa transformação, ela precisa partir também da necessidade e do entendimento do aluno, do educando, que depende de mim, que eu sou o agente de transformação também. Então, eu falo muitas vezes para os meus alunos que eles não estão sendo formados para o mercado de trabalho. Eles estão sendo formados para o mundo. E o mundo é muito maior do que o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é apenas uma parte. E aí você citou a crise ambiental. E um dos textos que eu discuto com os meus alunos, né, é justamente essa pergunta: nós vivemos uma crise ambiental ou uma crise civilizatória? E, na verdade, a crise ambiental, ela é uma consequência da crise civilizatória. Então, onde eu tenho vários elementos que mostram por que a nossa sociedade, e por isso a complexidade, por isso que eu tenho que ter conhecimentos na área das sociais e humanas, eu tenho que ter conhecimento na área das ciências da natureza, porque, na verdade, quando eu falo de uma crise ambiental, eu estou falando de uma escassez de recursos e de uma série de consequências por conta da forma como eu estou usando esses recursos. Mas o que está por trás dessa crise ambiental? É a forma como nós nos apoderamos desses recursos, é a forma como nós nos desligamos do ambiente natural. E por isso que um trabalho como o que você faz é bastante interessante, quando é a forma que eu dou a oportunidade do educando se religar, né, ao espaço natural. E também percebendo esse espaço natural de forma sagrada, né, a vida. Né? Então, dentro de uma posição, de uma postura ética em relação a todas as formas de vida. Né? Então, isso também são elementos que devem ser discutidos dentro da educação ambiental. Então, a questão ética é muito forte. A questão estética da beleza, né?
essa sacralidade e que muitos povos antigos e ainda contemporâneos enxergam a natureza não como recurso. Nós falamos da natureza como recurso, algo que tem valor, que vai ser explorado e que é isso. Então, quando a gente fala que a educação ambiental, que ela é crítica, é porque o educando e o educador, ele é capaz de enxergar a realidade e fazer a crítica necessária. Então, tanto o educando que está fazendo a disciplina de educação ambiental, ou como qualquer outro profissional, ele tem que ser formado nesse sentido de fazer a leitura crítica do mundo e saber como o seu conhecimento ou como eu preciso conhecer, produzir formas alternativas para ser um agente de transformador. Então, a minha responsabilidade social, no sentido de qual é a realidade onde eu estou e como eu vou atuar nessa realidade. E essa realidade é a realidade ambiental, é a realidade social, é a organização social. Então, ela é política, ela é econômica. Então, assim, as discussões que permeiam a educação ambiental, ela é ambiental, mas ela é política, ela é econômica, ela é ética, ela é cultural, né? E, enfim, então, eu acho que é nesse sentido que a universidade precisa dar conta, né? Nesse mundo, né? Nós vamos dar uma olhada num VT. Semana passada teve um evento aqui na universidade sobre educadores ambientais e o pessoal fez umas entrevistas com algumas das pessoas que estavam aí. Um mini documentário produzido pelos alunos da disciplina Produção e Difusão em Telejornalismo 1, que traz algumas questões sobre educação ambiental. Solta o VT aí. É uma ferramenta de luta. É uma ferramenta que empodera os sujeitos sociais, as lutas populares, as lutas sociais em prol da sustentabilidade. Educação ambiental e educação para o futuro. Tem uma separação que eu acho que uma separação que não é verdadeira, que estamos um ambiente em um lugar e estamos no outro. Talvez a gente sente isso, vamos dizer, no shopping Via Verde. A gente está dentro do ar-condicionado e o mundo está lá fora. Mas aquele ar-condicionado é dentro do contexto do planeta. Então você não consegue fazer a separação. Então a educação ambiental para mim é educação para lidar com o ambiente, que é todo o planeta, e que envolve o que é o futuro desse planeta. Então para mim educação ambiental é educação para o futuro. Nós temos vários caminhos, né? Construção de políticas públicas participativas, empoderamento de sujeitos sociais para a transformação social, construção de espaços de formação para a ação em prol da sustentabilidade, formação, né, de gerações e de diálogos intergeracionais, construindo possibilidades de atuação nos territórios. Então, são vários caminhos. Educação deve levar à ação. Inicialmente, pode ser ações bem pequenas. Deve levar para a reflexão individual e coletiva. De certa maneira, nós queremos mudar o mundo e se a gente fala os políticos têm que fazer isso, os empresários têm que fazer isso, isso é parcialmente verdade. Mas a outra parte precisamos mudança interna. E muitas vezes a mudança nos valores e nossas expectativas. Eu creio que o primeiro termo é participativo, né? Então, quando as políticas públicas são construídas em processos participativos, você tem uma maior possibilidade de que os sujeitos sociais tenham a percepção de que aquela política pública lhe pertence. Então, quando a política pública é construída de forma participativa, você tem um fortalecimento, um sentimento de pertencimento àquela política pública. Então, entender que tudo está interligado e lembra que as nossas ações positivas e negativas vai afetar outros e vai afetar o futuro também. Então, essa seria a lembrança de ser mais consciente do que estamos fazendo e refletir de como podemos mudar nosso padrão atual para um padrão onde podemos ter o planeta funcionando bem e seres humanos funcionando bem também.